Salve, camaradas! Tudo bem? O tema do vídeo de hoje é o debate sobre o declínio da hegemonia dos Estados Unidos. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, muito se debate sobre o declínio, a hegemonia dos Estados Unidos e sobre o tal mundo multipolar. Tem um debate gigantesco aqui sobre isso. Eu não quero dar minha opinião nesse vídeo, presta atenção, sobre a ideia de multipolaridade, sobre a ideia de mundo multipolar, sobre o debate que tem em torno disso, sobre o debate sobre o imperialismo. A minha preocupação aqui é outra. Veja, há uma tendência muito forte em vastos setores do mal chamado campo progressista de tomar o declínio da hegemonia estadunidense como se fosse um fato dado para amanhã, para já, para daqui a pouco. Um dos principais representantes dessa tendência é o mentiroso compulsivo Pepe Escobar. Ele mente que é desgraça, viu, gente? No meio de algumas análises boas ali, tem mentira a rodo. O Pepe Escobar vive no Brasil 247, né? Tem milhares de acessos e tal. E aí tem muita gente que come essa ideia de declínio dos Estados Unidos. E aí eu quero fazer uma lembrança histórica e um debate teórico com vocês. Primeiro, uma lembrança histórica é o seguinte, veja, e preste atenção antes de você querer me refutar ou me atacar, não estou fazendo comparação formal, mas o debate sobre o declínio dos Estados Unidos, da hegemonia estadunidense, acontece faz décadas. Contextos diferentes, com qualidades teóricas diferentes, com atores geopolíticos rivais diferentes. Mas desde os anos 70 que se fala em declínio dos Estados Unidos, da hegemonia estadunidense. Nos anos 70 esse debate aparecia muito porque as pessoas esquecem, mas nos anos 70, quando a gente chegou ali nos gloriosos anos 70, muita gente falava que os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra Fria, viu, gente? Presta atenção, viu? Nos anos 70, muita gente boa, qualificada, séria, falava que os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra Fria. E eu acho que estava mesmo. Atenção. E eu acho que estava mesmo. A despeito dos Estados Unidos terem conseguido consolidar, nos anos 70, uma série de ditaduras empresarial-militares na América Latina, que controlou a radicalidade no continente e manteve a periferia por excelência dos Estados Unidos, o país estava levando um cacete no Vietnã. Estava sendo derrotado no Vietnã, estava com vários problemas internos, né, de movimento negro revolucionário, de panteras negras, de protesto contra a guerra, e de movimento hippie, e de sindicalismo, e etc, etc. E aí você tinha processos explosivos, né, de revoltas e revoluções também na Europa, né, com a queda das ditaduras fascistas em Portugal e na Espanha, uma força muito grande ainda do movimento terceiro-mundista, da descolonização afroasiática, uma força muito grande da União Soviética na corrida espacial com os Estados Unidos. Veja, hoje em dia a gente fala da corrida espacial, dos Estados Unidos ganhou. Veja, isso foi uma coisa construída a posteriori, viu? Porque se você vai para os anos 50, 70 e 70, a perspectiva, a visão não era que os Estados Unidos estavam ganhando na corrida espacial, não. Então, já tinha muita gente falando do debate sobre o declínio da hegemonia estadunidense, especialmente porque na grande crise capitalista dos anos 70, o mundo capitalista liderado pelos Estados Unidos sentiu muito mais do ponto de vista econômico do que o mundo socialista policêntrico, ali um polo chinês, um polo iugoslavo, um polo soviético, do que o chamado mundo socialista, né? Isso por um lado. Por outro lado, nos anos 80 também tinha um debate de que os Estados Unidos iria perder a liderança econômica do mundo capitalista para quem, gente? Para o Japão. Para o Japão. Inclusive, vários argumentos que rodavam na época na mídia burguesa, na academia, nos discursos políticos de figuras dos Estados Unidos, lembra muito hoje o orientalismo que é destinado contra a China. Alguém pode dizer assim, mas Jones, isso é incomparável. A União Soviética e o Japão não têm a potência da China, a força econômica, o dinamismo tecnológico. Não, meu querido, veja, eu não estou comparando, não estou dizendo que são cenários iguais, semelhantes. O que eu estou dizendo é que é preciso ter cuidado com o debate sobre o declínio da hegemonia estadunidense. Por quê? Veja, e aqui saio da lembrança histórica, inclusive,
Um debate muito bom é o livro do Domênico Lossurdo, A Esquerda Ausente, Crise, Guerra e Sociedade do Espetáculo, que o Lossurdo faz um debate muito bom sobre esse panorama dos anos 80, que se dizia que o Japão poderia superar os Estados Unidos como principal potência capitalista do mundo. E aqui eu faço a consideração teórica. Veja, é uma tendência, e muito por conta de certo jornalismo progressista aí, meio abestalhado, que toda vez que Putin e Xi Jinping assinam um acordo, aí sai a matéria: fim da era ocidental, fim da hegemonia estadunidense, a era ocidental está com dias contados, o atlantismo está morrendo. Enfim, tem uma perspectiva de queda da hegemonia, ou de redução da hegemonia, ou do fim de um mundo unipolar, como se isso fosse um processo linear e irreversível. Parece que não existe dinâmica, luta, avanços e recuos da tal da multipolaridade. Recentemente eu li um texto de um pensador brilhante, que é o professor José Luiz Fiore, que vale sempre muito a pena ler, A Multipolaridade, entre aspas, e o Declínio Crônico do Ocidente. Botei na tela, Maxwell, no site A Terra é Redonda. E nesse texto o professor Fiore faz isso, que é uma questão básica, que é lembrar que sim, é incontestável, considerando que era o cenário dos anos 90, pós-fim da União Soviética, do campo socialista e, não vamos esquecer, do movimento terceiro-mundista, é incontestável que no século XXI, em 2024, passado mais de 30 anos do fim da União Soviética, há um declínio relativo da hegemonia estadunidense. Fato, pão comido, assim, incontestável. Agora a gente precisa classificar o que é esse declínio da hegemonia estadunidense, e a gente precisa não ter uma visão linear, como se fosse um processo inequívoco, uma espécie de marcha inexorável da história, e a gente precisa olhar com cuidado. E aí vou debater algumas coisas com vocês. Primeiro, a China é o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. A China é uma potência. É um país que não tem como ministro da economia um Haddad ou um Paulo Guedes. Eu estava lendo ontem uma notícia que a China abriu mais um fundo para investir no desenvolvimento e na pesquisa de semicondutores de 47 bilhões de dólares, né? E aí você for converter isso para reais, é quase o orçamento do Ministério da Saúde. E esse é só um fundo, tem vários outros, sem falar em investimento das estatais, das universidades, crédito e por aí vai. Então assim, beleza, a China é uma potência, sabe? É isso. China tem um sistema nacional de inovação que, não importa se você acha que a China é socialista, comunista, capitalismo de Estado, foda-se a sua opinião em relação a isso. Mas todo país da periferia do sistema capitalista, como é o caso do Brasil, que vive uma crônica dependência tecnológica, tem que olhar para o Sistema Nacional de Inovação da China para aprender aspectos para desenvolver o seu próprio Sistema Nacional de Inovação. Dito isso, veja, a China é uma potência foda, incrível, do caralho, assim, é inacreditável, foda, beleza. Agora sim, a China não vai superar os Estados Unidos no desenvolvimento tecnológico, por exemplo, no setor de semicondutores, ou inteligência artificial, ou Big Data, ou 5G, ou 6G, pelo menos nos próximos 20 anos, viu, gente? O processo de corrida tecnológica da China e dos Estados Unidos não é um negócio que se resolve em 2, 3, 4, 5, 6 anos não, tá, gente? E assim, China superando os Estados Unidos do ponto de vista tecnológico de maneira inconteste, no universo de 20 anos, tudo constante hoje do ponto de vista de luta política, do ponto de vista de conflito político. As coisas podem mudar. Pode ser que esse processo se acelere considerando, por exemplo, os conflitos e contradições internas dos Estados Unidos. Pode ser que esse processo se retarde considerando os conflitos e contradições internas da China. Eu até estava conversando com Elias Jabu sobre isso. Tipo assim, né? Eu compartilhei um texto do Michael Roberts, o Elias discordou, veio trocar ideia comigo, a gente conversou sobre isso. É isso, a gente tá falando de anos, pô. Anos. Que podem ser adiantados, né? A depender da conflitividade política, e pode ser retardado. Mesma coisa quando se fala de desdolarização. Parece, vendo certos veículos da mídia progressista, que a desdolarização é na próxima segunda-feira, né? Veja, desdolarizar a economia mundial, ritmo atual, tudo constante, e a gente tá falando de um processo de por baixo 30 anos. Vocês entenderam? Por baixo 30 anos. E assim, tem muita coisa para acontecer em 30 anos. Uma coisa é você olhar a tendência. Beleza, hoje, comparado, por exemplo, com os anos 90, há um avanço gigantesco de relações econômicas globais por fora do controle do dólar, com Pequim, né, o governo chinês, estimulando de maneira coordenada e planejada esse movimento, estabelecendo parcerias estratégicas com economias relevantes, como a economia russa, e tentando reconfigurar a geografia econômica do globo a partir da nova Rota da Seda. Mas a gente não sabe como é que vai caminhar esse processo.
percebe? Então, assim, em 30 anos acontece muita coisa, gente. É por isso que eu citei o exemplo do debate sobre a União Soviética estar ganhando a Guerra Fria dos anos 70 ou sobre o Japão. Veja, nos anos 70 o debate era que a União Soviética estava ganhando a Guerra Fria. 15 anos depois não existia mais União Soviética. Ah, não estou dizendo que vai acontecer a mesma coisa que a China, não. Estou dizendo que a história é dinâmica. Olhar a tendência não significa prever o futuro. É preciso gravar isso na mente. Olhar a tendência, analisar uma tendência histórica não significa prever o futuro. Essa tendência histórica ela pode se realizar ou não a depender da luta política, das lutas de classe, da dinâmica de acumulação do sistema capitalista global, de guerras, de vários eventos, enfim, de uma série de processos históricos que a gente não pode prever, sabe? E até desde coisas básicas mesmo que são das contingências da história. Sei lá, o Xi Jinping tem um infarto amanhã, morreu. E aí tem uma disputa interna no Partido Comunista Chinês pela substituição do Xi Jinping. E isso pode criar problemas internos, fragilizar ali, criar um racha. Enfim, vai saber. A primeira coisa é calma, paciência. Até o processo da China assumir uma liderança global do ponto de vista científico-técnico, de inovações, de tecnologias disruptivas e uma ideia de que desdolarizar a economia global, a gente está falando numa escala de 2, 3 décadas. Pode acontecer muita coisa nesse meio do caminho. Aliás, vai acontecer muita coisa que pode acelerar, retardar esse processo ou até anulá-lo. Isso por um lado. Por outro, precisa ter cuidado com essa ideia de declínio da hegemonia dos Estados Unidos, porque ela pode levar a um certo otimismo abestalhado. Por exemplo, há um declínio da hegemonia estadunidense. Existe. Para mim é inegável. Tomando como métrica, lembrando, a situação mundial dos anos 90 até agora. Mas, por exemplo, na América Latina, a hegemonia estadunidense vem se fortalecendo. Peraí, gente, não é não, é? Volto na história 15 anos atrás. 15 anos atrás, do ponto de vista da força, tanto da classe trabalhadora organizada, em movimentos populares, quanto em governos, na institucionalidade, de projetos anti-imperialistas, de integração regional, de unidade latino-americana, era muito mais forte do que é hoje. Veja, tudo que foi construído com a liderança do camarada Hugo Chávez foi destruído ou enfraquecido. Você olha, por exemplo, para a América do Sul. Olha para a América do Sul. Brasil e Argentina, os dois países mais importantes da região, estão dominados por projetos liberal-fascistas. No caso do Brasil, o liberal-fascismo não está no governo, mas é uma oposição cada vez mais forte e o governo é extremamente tímido com qualquer iniciativa de integração regional. O Peru, governado por um projeto golpista, violento, liberal pró-Estados Unidos. O Uruguai, dirigido por um projeto liberal, direitista, pró-Estados Unidos também. O Paraguai é liderado por um playboy formado nos Estados Unidos que trabalhou no FMI. O Equador é liderado por um playboy milionário que foi formado também nos Estados Unidos e que é pró-Estados Unidos. A Guiana é um protetorado da Chevron. Quem manda lá é a Chevron, é o governo dos Estados Unidos. A Venezuela vive uma crise eterna e que não tem mais capacidade de projeção que teve em outros momentos. Chile, liderado pelo Gabriel Boric, que é um office boy do Partido Democrata dos Estados Unidos, está fazendo um governozinho de merda e que tem tudo na próxima eleição, o caste de extrema-direita, liberal fascista, ganhar a eleição, sabe? Então, você olha, por exemplo, para a América Latina, tem o avanço importante da Colômbia, né, que nunca teve uma presidência de esquerda, teve uma rebelião social no país, que mudou a correlação de forças, mas tem que ver até a durabilidade histórica do projeto liderado pelo Petro e pela Francia Marques. Você tem também o México, com Morena, parece muito sólido, mas que é um projeto político também de pouca ousadia, um projeto muito mais de centro-esquerda do que de esquerda. Então, assim, por exemplo, na América Latina, o imperialismo está avançando e está muito bem, obrigado, viu? Muito bem, obrigado. Porque o pressuposto básico é que os 3 principais países da América Latina, México, Argentina e Brasil, o México tem um projeto que aparentemente é estável, mas muito tímido do ponto de vista de soberania e de integração latino-americana. A Argentina, na situação que a gente sabe, com Milei, e o Brasil está na situação que a gente sabe. A América Latina está muito tranquilo, muito bem, obrigado. Do ponto de vista militar, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, a força do imperialismo vem se fortalecendo na América Latina. Aí ela fala, os Estados Unidos perdeu na Síria. Porra, é uma forma de ver. Massa, teve uma derrota militar ali, a Rússia teve um papel importante na Batalha de Alepo e tal. Mas assim, a Síria morreu enquanto ator político, né? Que, por exemplo,
poderia ter um papel importante agora nesse massacre, nesse genocídio contra o povo palestino. A Síria, enquanto Estado nacional e um ator político relevante na região para se contrapor ao sionismo, por exemplo, morreu. Então, assim, é uma derrota militar, mas, porra, vamos lá, né? Assim, neutralizou a Síria. Assim, nesse momento, tanto o Hezbollah no Líbano quanto o Irã tem medo de entrar militarmente em defesa do povo palestino, porque sabem que teria a correlação de forças total no plano global para os Estados Unidos entrar com tudo, mandar o Hezbollah para visitar lá e acabar com o Irã, né? Então, assim, todos os países da região, por exemplo, estão na prática calados frente ao massacre, ao genocídio promovido por Israel, né? Ah, não, mas os ministros das relações exteriores dos países árabes foram para a China conversar com Xi Jinping, é sinal dos novos tempos. Foram para a China conversar com o Xi Jinping e não aconteceu nada. O povo palestino continua sendo massacrado igual mosca, né, e não acontece nada. Eu vou falar, inclusive, no próximo vídeo do canal sobre a questão palestina. Então, assim, não, mas declínio da hegemonia estadunidense porque os Estados Unidos não conseguem vencer a guerra por procuração na Ucrânia. Porra, de fato. Mas a OTAN se fortaleceu agora como nunca, do ponto de vista de países membros, e foi enterrado, pelo menos por hora, todos os projetos mais autonomistas da Europa, liderados ali pela França e pela Alemanha, com Angela Merkel, né? Então, o debate há 5, 6 anos atrás na Europa era fim da OTAN, ou relativizar o papel da OTAN, destacar um debate sobre o exército comum europeu, liderado por europeus, reerguer a Europa, o destino comum europeu. Isso foi por terra, né? Quer dizer, os Estados Unidos conseguiu pegar a Alemanha, uma das economias industriais mais pujantes do mundo, e fazer com que a Alemanha aceite o custo da guerra da Ucrânia, deixando de comprar o gás russo e afundando a economia do país, jogando o país numa recessão miserável, e tudo certo, né? Os Estados Unidos acabou de dobrar a Europa Ocidental. Então, assim, os Estados Unidos está conseguindo que o Japão, um país que depois da Segunda Guerra Mundial tendencialmente assumiu uma postura, entre aspas, pacífica, o Japão começa a emular uma guerra fria com a China, né? Junto com a Austrália. Então, assim, calma, gente, calma. Vocês falam de declínio da hegemonia estadunidense, algumas pessoas, parece que o bicho não tem mais força, que tá tudo tranquilo, quando, na verdade, na América Latina, por exemplo, a hegemonia estadunidense está se fortalecendo. Está se fortalecendo. Inclusive, olhem para as esquerdas, por exemplo, olhem para a esquerda brasileira. Quais são as lideranças de esquerda brasileira da nova geração que tendem, nos próximos 10 anos, a liderar a nossa esquerda, que são anti-imperialistas e que têm uma perspectiva de integração latino-americana como central? Vamos lá, quem são? Quem é? Fernando Haddad, é? Sabe? Tipo, vamos olhar em volta, vamos ter mais calma, porque tudo tende a se olhar como se isso fosse só derrota do imperialismo e um sinal de declínio da hegemonia estadunidense. Então veja, é verdade que os Estados Unidos está, por exemplo, em alguns aspectos, falhando na sua tarefa, porque a guerra por procuração contra a Rússia, operado via Ucrânia, por exemplo, não retirou popularidade do Putin nem fragilizou a economia russa. Pelo contrário, está crescendo que só a porra, né? Mas tudo certo, isso é uma perspectiva que faz parte do quadro de análise. Mas também é parte do quadro de análise o fato que a Europa inteira foi dobrada a política dos Estados Unidos e que as ideias muito ventiladas alguns anos atrás de maior autonomia do continente europeu no âmbito do esquema ocidental, né, de governança global, que isso perdeu força. Os Estados Unidos conseguiu dobrar a Alemanha. Os Estados Unidos conseguiu que toda a União Europeia se curvasse a sua política. Do mesmo jeito, os Estados Unidos foram expulsos, saíram do Afeganistão e do Iraque. Porra, é verdade, isso é parte da análise, mas também é parte da análise que, comparado com 50 anos atrás, com 40 anos atrás, com 20 anos atrás, a gente vê os países árabes e muçulmanos, por exemplo, com a capacidade militar de ação frente à barbárie praticada por Israel menor. Isso passa pela destruição que sofreu o Iraque, isso passa pelo fato de que a Síria, na prática, é uma ex-nação, né? É um Estado Nacional muito mais formal do que na prática. Então tem vários elementos complexos aqui, sabe? Eu recomendaria mais cautela. Porque, por exemplo, o que é que significa para esse debate sobre o declínio da hegemonia estadunidense se essa tendência atual da América Latina de enfraquecimento de projetos anti-imperialistas, de integração latino-americana, revolucionários,
nacionalistas, enfim, se essa tendência se mantém, sabe? O que é que isso vai significar, por exemplo, para os Estados Unidos no âmbito global, eles aprofundarem o seu domínio sobre a América Latina? Vamos pensar isso com carinho? O que é que vai significar para os Estados Unidos, por exemplo, as consequências econômicas de longo prazo para a Europa Ocidental da guerra da Ucrânia, particularmente o declínio da economia alemã? Isso vai significar o quê? Enfraquecimento dos Estados Unidos? Um fortalecimento? Qual é o sentido? Como é que vai se desenvolver a política do imperialismo estadunidense na Ásia? Então essa tendência de intensificação de certa corrida militar do Japão ou da Austrália também, que é usado como títere para atacar a China, para confrontar a China, o que é que isso vai significar, sabe? Então, tipo assim, tem várias nuances aqui que a gente tem que olhar com mais calma. E, de qualquer forma, veja, embora seja fato que esse declínio da hegemonia estadunidense está se processando, isso não significa, e isso aqui é um óbvio, né, gente? Isso não significa que isso vai acontecer de maneira igual em todos os territórios do globo terrestre. Então, beleza. A hegemonia dos Estados Unidos está perdendo eficácia, mas não na América Latina. E assim, nós como latino-americanos, a gente não pode ter otimismo abestalhado não, viu? Não na América Latina. Na América Latina, pelo contrário, né? Tem ultra neoliberalismo, teologia do domínio, neopentecostal de origem estadunidense, neofascismo e pensamento ANCAP por todo canto, brotando por todos os poros da América Latina, né? Então assim, sabe? Vamos ter mais calma nesse debate, vamos qualificar melhor esse debate, vamos pensar as nuances de maneira mais complexa, né? Vamos aprender a fazer uma análise geopolítica que saia da superficialidade e vamos parar de tomar China assinou um acordo com países africanos, é o fim da hegemonia estadunidense. Putin assinou um acordo com Xi Jinping, é o fim da hegemonia estadunidense. China assinou um acordo com Quirguistão do Norte, é o fim da hegemonia estadunidense. Calma, gente. Isso está errado. Isso subestima o principal inimigo da humanidade, que é o imperialismo estadunidense, viu, gente? E aí, não, mas são vários imperialismos. A gente pode pensar a cadeia imperialista global como uma pirâmide hierárquica. Zero problema. Marini falava isso, está registrado num texto do Marini, por exemplo, está no livro Pátria Socialista ou Morte, o Marxismo Latino-Americano e Caribenho. Tudo tranquilo. Mas assim, a cabeça do imperialismo no mundo é os Estados Unidos, que é o principal inimigo da humanidade. É o imperialismo estadunidense. E tem nome, viu? Porque é ele que tem bases militares pelo mundo inteiro, que tem aparato de espionagem, de golpe de Estado, de assassinato, de tortura pelo mundo inteiro e etc. Sabe? Inclusive, em última instância, é os Estados Unidos que são garantidor do genocídio que Israel está praticando agora contra o povo palestino. Então, assim, eu recomendo calma. Eu recomendo que a gente tenha mais serenidade e mais paciência na hora de fazer esse debate. Por fim, além de voltar a recomendar o texto do professor Fiore, que eu já citei, coloca na tela de novo, Maxwell, por favor. Eu recomendo que vocês leiam os livros do professor Muniz Bandeira, que talvez é o maior pensador da história brasileira sobre geopolítica, sobre sistema internacional. O livro A Desordem Mundial, coloca na tela, Max, por favor. E outro livro do professor Muniz Bandeira, A Segunda Guerra Fria. Acho que são dois livros muito importantes para a gente pensar as transformações recentes do sistema imperialista e toda a complexidade que o debate pede e que está envolvido. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.